Fala, apaixonado pelo Excel, meu nome é Daniel e a gente está aqui hoje para poder falar de uma função muito interessante dentro do Excel, que é a função PROC-X. Então bora para a vinheta para a gente poder iniciar esse vídeo aqui. A gente já está aqui na tela do computador e a gente vai executar a nossa função PROC-X. É uma nova função, não é tão nova assim, mas é uma função que o pessoal está começando a utilizar, está começando a abandonar ali o uso da função PROC-V e migrando para o PROC-X. Justamente por ser uma função muito mais fácil de você executar ela, tem menos ali, eu posso dizer assim, o nível de dificuldade dela é menor do que o do PROC-V. Você consegue entender ela de uma forma mais fácil, certo? Tem alguns pontos ali que são muito similares ao PROC-V, mas no mais ela é muito mais simples e você consegue atuar de uma maneira mais rápida e ter um aprendizado melhor no uso dessa função. Assim como em todas as funções do Excel, a gente inicia sempre com um igual. Então eu vou colocar um igual ali e vou chamar a minha função aqui, eu digito PROC, desço com a seta aqui do teclado até o PROC-X e dou um tab para ele poder abrir a função, chamar ela para dentro da célula e trazer para a gente ali também a sintaxe da nossa função. Maravilha? Ela se parece muito no início com a função PROC-V, tanto que ela tem ali o pesquisar valor. Lá no PROC-V seria o valor procurado. No final é a mesma coisa. Esse pesquisar valor aqui, esse pesquisa valor, né? É justamente a nossa referência, que no caso aqui é o número da venda, que é a referência que a gente tem na nossa base de dados. Então seleciono ela, dou um ponto e vírgula e vou para a minha pesquisa matriz. Lá no PROC-V a gente fazia uma seleção, a gente faz na verdade uma seleção de toda a base de dados. Certo? Inicia da nossa referência, que no caso é o número da venda, e faz uma seleção de toda a base de dados para chegar até a coluna que a gente quer trazer. No caso, a data da venda e o nome do cliente. Maravilha? No PROC-X é diferente. A minha pesquisa matriz, eu faço a seleção, vou vir aqui na minha base de dados, ó, eu faço a seleção apenas do meu pesquisa valor. Então eu seleciono apenas a coluna do pesquisa valor. Eu posso selecionar ela dessa forma ou posso clicar aqui embaixo, Ctrl Shift, seta para baixo, já fiz a seleção também do nosso intervalo. Show de bola? Dou um ponto e vírgula aqui e vou para a minha matriz de retorno. Ou seja, beleza, com base nesse valor aqui que você está procurando, que ele está nessa coluna aqui, você quer retornar o quê? Nessa base de dados aqui nós temos 14 colunas, eu poderia retornar qualquer uma dessas colunas, mas no caso do nosso exemplo aqui eu quero retornar a data da venda, então eu quero retornar a coluna número 2. Eu falei número 2, né? Lá no PROC-V a gente tem que colocar o número da coluna. No PROC-X isso acabou, a gente não precisa mais colocar o número da coluna. Basta eu selecionar ela que a fórmula vai entender que eu quero retornar exatamente os valores que estão ali correspondentes à referência que ele está procurando naquele momento. Isso é muito bom, isso é ótimo. Selecionei então a minha matriz de retorno, dou um ponto e vírgula. Agora eu vou para a seguinte situação. Caso ele não encontre o valor na base de dados, eu não quero que ele apareça aquela formatação estranha com N/D, enfim, aquele texto feio que aparece dentro da forma. Eu quero deixar a minha visualização agradável para quem está olhando ela, certo? Lá no PROC-V, quando dá um erro, eu tenho que corrigir ele por meio da função se erro, ou seja, tem que usar duas funções para poder atingir um objetivo. Aqui no PROC-X, meio que o se erro já está dentro da função. A Microsoft já colocou uma solução para caso haja um erro, ou seja, ele não encontre o número da venda, ele consiga retornar um texto personalizado. Como que eu informo textos dentro de fórmulas no Excel? Eu abro uma aspas duplas e digito qualquer coisa. No caso aqui eu vou colocar, ó, não encontrado. Então vem aqui, digito não encontrado. Fechei aspas duplas, vou para a minha próxima condição. Agora eu vou falar para ele algo similar ao que a gente usa lá no PROC-V, que é a correspondência. Se ela é exata ou se ela é aproximada. Sempre ou na maioria das vezes a gente vai usar a correspondência exata, que aqui também ela é indicada pelo número 0. Se ela fosse aproximada, eu iria usar o 1. Nesse caso aqui a gente usaria o 1 para o item mais próximo maior, o -1 para o item mais próximo menor e o 2 para uma correspondência de caractere coringa. Show? Nesse caso a gente vai usar a correspondência exata. Então eu coloco o 0, venho aqui, fecho parênteses e dou Enter. Olha lá,
ele já fez para a gente a busca aqui e aqui no meio ele não encontrou a venda número 25. Ou seja, a venda número 25 ela não está na nossa base de dados e a fórmula já trouxe ali o tratamento que a gente sinalizou lá na função exatamente do jeito que a gente queria. Maravilha? Eu sempre oriento vocês a exercitarem. Então a gente vai repetir a fórmula aqui, ó, igual PROC-X, seleciono a minha pesquisa de valor, dou um ponto e vírgula, vou lá na minha base de dados, seleciono aqui a minha pesquisa matriz, que no caso é a coluna onde está o meu pesquisa valor, dou um ponto e vírgula, vou na minha matriz de retorno. Nesse caso eu quero retornar o nome do cliente, então seleciono todo o nome do cliente ali no caso. Poderia vir aqui embaixo aqui, ó, e selecionar dessa forma também, ou poderia selecionar aqui por cima, né? Faço a seleção, dou um ponto e vírgula, vocês já sabem como que a gente trata erros aqui dentro da fórmula, abro aspas e coloco o não encontrado. Ó lá, não encontrado. Fechei aspas duplas, dei um ponto e vírgula, 0, porque eu quero uma correspondência exata. Se ele não encontrar a informação na base, que é o caso da venda número 25, eu quero que ele retorne aqui, ó, não encontrado, ao invés dele encontrar um ND. Quer ver? Vou tirar esse não encontrado aqui, ó, para ver o que ele vai retornar ali dentro do Excel. Ó, se eu quiser pular ali, tá vendo que ele tá como se fosse no não encontrado e o 0 tá correspondendo ali? Eu dou um ponto e vírgula para ele poder pular. Ponto e vírgula, não coloco nada, ponto e vírgula, ele pula para a próxima condição que a fórmula traz pra gente. Ó, hashtag N/D. Eu não quero que apareça dessa forma. Fica muito melhor você indicar algum valor, já tratar esse erro aqui dentro da função, para que quem está vendo, quem está recebendo, quem está consumindo aquelas informações, consiga ver muito mais valor naquilo que você está entregando e naquilo que você está apresentando ali naquele momento. Maravilha? Se você gostou desse conteúdo, se ele foi útil para você, se ele trouxe aí uma novidade para o seu dia a dia, já vale o seu like, já vale a sua inscrição aqui no nosso canal. Maravilha? Ativa o sininho, comenta aqui embaixo, não deixe de acompanhar os nossos conteúdos aqui no canal, manda para o seu amigo, manda para o seu colega de trabalho, para o seu chefe também, que certamente ele vai gostar muito de saber daquilo que você está aprendendo aqui com a gente. No mais é isso, um abraço e fiquem com Deus.